Boa tarde a todos presentes aqui nesse dia, a todos que nos assistem. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre um tema que está criando muita polêmica e que, de certa forma, eu vejo com muita preocupação, porque vejo a comunidade sendo manobrada, de uma certa forma, a tomar uma opinião formada que não é a real. É a respeito à punição a juízes, promotores e procuradores que abusarem de seu poder. Em primeiro momento, os procuradores fizeram um circo, uma manifestação muito agressiva contra isto. Eles nem citaram os demais pontos que foram modificados do projeto, eles só se importam com este ponto de uma forma muito veemente. E eles partem do pressuposto que todos os promotores do Brasil, todos os juízes, todos os procuradores, são um poço de água pura de honestidade. E todos nós sabemos que não é assim. Da mesma forma como há corrupção no legislativo, que há corrupção no judiciário, e também há corrupção no executivo. Há corrupção lá dentro. Eu já cansei de ouvir relatos, eu não posso afirmar porque não tenho como provas, de juízes que venderam sentenças, de promotores que fazem uma ação civil pública porque é adversário ou inimigo de uma certa pessoa. E esse tipo de ação tem que acabar. Eles têm que ter responsabilidade quando for culpar alguém. Um exemplo claro disso é do deputado Samuel Belchior, que eu quero citar aqui de uma forma recente. O Ministério Público Federal recomendou o arquivamento daquele processo que foi instaurado em cima dele, alegando que ele estava indicando uma pessoa para cuidar da previdência dos municípios e essa pessoa, empresa, estava ali roubando os municípios. Ele teve a sua vida pública liquidada naquele momento, tanto que nem foi mais candidato a nada, e posteriormente, nesta semana, o Ministério Público Federal recomendou o arquivamento do processo por achar que não tinha indício de dolo, não tinha indício de corrupção, ou seja, que não tinha nenhum problema. E aí você liquida a vida pública de um cidadão e ninguém fica responsável por isso. Vou além. Vamos tratar de coisas que não são políticas. A juíza do Maranhão, que condenou uma jovem a ser estuprada coletivamente por vários dias, determinando a prisão de uma menor no meio de homens menores. Ela foi estuprada coletivamente por todos aqueles que estavam lá. Ela foi apenada com uma magnífica pena de uma aposentadoria compulsória. Olha que absurdo. Ela poderia ter sido penalizada de uma forma mais grave. Vamos além de novo. Há uma exceção, deveria ser pelo menos, que é uma medida chamada condução coercitiva. Se eu, por exemplo, for delegado federal e quiser levar alguém para depor, eu tenho que intimar aquela pessoa. Se aquela pessoa não for depor na hora e no dia que eu a intimei, aí sim eu pego os policiais federais, vou na casa daquela pessoa e a levo sob vara a depor na polícia. Hoje eles levam as pessoas, buscam na casa das pessoas sem sequer mandar intimação. Isso é abuso de poder da sua autoridade. Isso deveria ser uma exceção, hoje está sendo a regra. Prisões preventivas para poder fazer investigação também deveria ser a exceção, hoje é a regra. Tanto é que muitas das pessoas que são presas de forma preventiva são inocentes e saem e provam sua inocência depois disso. O que eu queria dizer é que eu vi os procuradores federais, na figura do Janot, que é o seu procurador-chefe, atacando de uma forma muito bruta os procuradores da Lava Jato também, dizendo que é um instrumento para desestabilizar a Lava Jato. Não é, gente. Não é um instrumento para desestabilizar o meio jurídico. A Lava Jato vai continuar funcionando, pois é um instrumento que mais passou o Brasil a limpo desde quando ele foi fundado, vai continuar funcionando, vai continuar punindo aqueles que têm que ser punidos, só que terá que funcionar de uma maneira responsável. Ela terá que funcionar seguindo as leis. Os juízes, os promotores, os procuradores não podem estar acima da lei. Assim como os deputados não estão acima da lei, os senadores não estão acima da lei, os servidores públicos não estão acima da lei, o pedreiro, o taxista e o comerciante não estão acima da lei. Por quê? Os promotores, os procuradores e os juízes querem defender um privilégio de estar acima da lei. Isso é um absurdo e eu defendo aqui de forma total e irrestrita que todos os juízes, promotores e procuradores possam ser julgados por crime de responsabilidade quando cometerem e que possam sim ser julgados por abuso de poder. Me desculpe os bons juízes, os bons promotores, os bons procuradores que não deveriam ter ouvido isso.